Queridos irmãos, eu quero convidá-los a que abram a palavra do Senhor no livro de Números, capítulo 9. Números, capítulo 9, e faremos a leitura dos versos 15 até o versículo de número 23. O tema da mensagem nesta noite é este: Deus está presente com o seu povo. Eu quero que você repita comigo esse tema. Vamos falar? Deus está presente com o seu povo. Ouçamos a voz de Deus através da sua palavra. No dia em que foi erigido o tabernáculo, a nuvem o cobriu, a saber, a tenda do testemunho, e à tarde estava sobre o tabernáculo uma aparência de fogo até a manhã. Assim era de contínuo. A nuvem o cobria e de noite havia aparência de fogo. Quando a nuvem se erguia de sobre a tenda, os filhos de Israel se punham em marcha. E no lugar onde a nuvem parava, aí os filhos de Israel se acampavam. Segundo o mandado do Senhor, os filhos de Israel partiam, e segundo o mandado do Senhor se acampavam por todo o tempo em que a nuvem pairava sobre o tabernáculo, permaneciam acampados. Quando a nuvem se detinha muitos dias sobre o tabernáculo, então os filhos de Israel cumpriam a ordem do Senhor e não partiam. Às vezes, a nuvem ficava poucos dias sobre o tabernáculo. Então, segundo o mandado do Senhor, permaneciam, e segundo a ordem do Senhor, partiam. Às vezes, a nuvem ficava desde a tarde até a manhã. Quando pela manhã a nuvem se erguia, punham-se em marcha, quer de dia, quer de noite. Erguendo-se a nuvem, partiam. Se a nuvem se detinha sobre o tabernáculo por 2 dias, ou 1 mês, ou por mais tempo, enquanto pairava sobre ele, os filhos de Israel permaneciam acampados e não se punham em marcha. Mas, erguendo-se ela, partiam. Segundo o mandado do Senhor se acampavam, e segundo o mandado do Senhor se punham em marcha. Cumpriam o seu dever para com o Senhor, segundo a ordem do Senhor, por intermédio de Moisés. Amém. Vamos orar, irmãos, mais uma vez. Senhor, tua palavra que é viva e eficaz, que é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos, mais uma vez foi lida, e agora carecemos da iluminação do teu Santo Espírito, para expor a tua palavra ao teu povo, a tua família reunida nessa noite, os nossos irmãos aqui na igreja, e os nossos irmãos e irmãs em seus lares também, mas ilumina o coração do teu povo também, Senhor, para entendermos a instrução da tua palavra nesta noite. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Deus está presente com o seu povo. Quero me dirigir primeiro às nossas crianças. Crianças, além do desenho que vocês farão, eu quero que vocês pensem um pouco nesta frase: Deus está presente com o seu povo. Então as crianças colocarão aí a folha na horizontal e vocês farão uma divisão na folha ao meio. De um lado, vocês farão um desenho de um tabernáculo, mas você vai representar o dia. E sobre o tabernáculo você fará uma nuvem. Do outro lado da folha, ou seja, do lado direito, você vai desenhar o mesmo tabernáculo, só que aí você pode dar uma diferenciação que é o período da noite. Então, se você quiser colocar o sol desse lado e da noite aqui umas estrelas, uma lua, e em cima do tabernáculo você vai colocar aquela coluna de nuvem, mas num formato de uma chama de fogo sobre o tabernáculo. Porque é exatamente isso que o texto nos fala. Mas uma coisa que eu preciso dizer às crianças: Deus não é a nuvem, Deus não é a coluna de fogo. Ele se fez representar através desses 2 meios, porque o nosso Deus é Espírito. Nós devemos tomar cuidado para não querer materializar o nosso Deus, mas de forma pedagógica, didática, o Senhor queria ensinar uma lição ao seu povo. Então, queridas crianças, façam esse desenho, mas com a seguinte certeza no coração: Deus está com vocês, crianças, onde vocês forem. Quando vocês, crianças, estiverem lá no quarto dormindo, que o papai e a mamãe colocar você para dormir, não tenha medo de ficar no seu quarto. Sabe por quê?
porque Deus está com você. Quando você estiver passeando, quando você estiver na escolinha ou no colégio, para aqueles que já são maiores, não tenha medo, Deus está com você. Mas e nós adultos? Você, meu irmão, minha irmã, um pouquinho mais crescidos, você tem plena consciência da presença de Deus na sua vida? Eu me lembro de Jacó, naquela fuga com o apoio de sua mãe, por conta da ira, da fúria de Esaú, Jacó está indo em direção aos seus parentes, e ele pernoita ali no campo, toma uma pedra como travesseiro, ele dorme, ele sonha com aquela escada que chegava até os céus, e os anjos subiam e desciam. Quando Jacó despertou no dia seguinte, ele disse: quão terrível, quão temível é este lugar, é a casa de Deus, e eu não sabia que Deus estava aqui. Você tem consciência, meu irmão, minha irmã, que Deus é presente na sua vida, na sua história, na vida da igreja, a qual Ele comprou com seu sangue, o nosso Senhor Jesus? Você pode nessa noite estar em paz, dizendo assim: realmente, pastor, Deus está presente. Como nós cantamos às vezes o cântico: Deus está aqui, tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e tu podes me ouvir. Deus está presente com o seu povo. Esse relato que eu acabei de ler aqui no livro de Números nos faz pensar em outros textos que eu lerei para apoiar ainda mais a lição que Deus quer compartilhar conosco, da sua presença entre o seu povo. Logo que o povo está saindo lá do Egito, e eles estarão passando ali pela experiência do Mar Vermelho, indo para o outro lado e atravessando o deserto, o Senhor já falara ao coração do seu povo isso. Quero te convidar para ler comigo no livro do Êxodo, capítulo 13. Olha só o que o Senhor nos fala ali nos versos 21 e 22, sobre esse mesmo episódio que eu acabei de ler em Números 9. Êxodo capítulo 13, versos 21 e 22, está escrito: o Senhor ia adiante deles, durante o dia numa coluna de nuvem, para os guiar pelo caminho, durante a noite numa coluna de fogo, para os alumiar, a fim de que caminhassem de dia e de noite. Nunca se apartou do povo a coluna de nuvem durante o dia, nem a coluna de fogo durante a noite. Você talvez esteja pensando: mas pastor, o líder não era Moisés? Não era Moisés que estava guiando o povo pelo deserto? Não era Moisés que deveria dizer quando eles deveriam marchar ou quando eles deveriam acampar? Moisés é importante, Moisés tem o seu papel, Moisés é o líder que foi forjado por Deus. Deus trabalha em Moisés por 80 anos para usar esse homem por apenas 40 anos da sua vida. Mas o que faz a diferença na vida do povo de Deus, a despeito da importância dos seus líderes, é a presença real de Deus no meio do seu povo. Não é diferente hoje, irmãos. Deus tem levantado seus servos, Deus tem chamado, vocacionado pastores, ministros do Evangelho para apacentar o rebanho de Jesus, mas quem sobremodo está conduzindo as suas ovelhas e o seu rebanho por esse caminho que nós estamos trilhando é o nosso supremo pastor, é o nosso Senhor Jesus. Me lembro que o reverendo George às vezes gostava de dizer que ele também era o pastor auxiliar dessa igreja, porque ele dizia assim: o pastor titular da igreja sempre é um, nunca muda, é o Senhor Jesus, o supremo pastor. Ele é o pastor por excelência, nós somos seus servos. O título de pastor até é um título deveras pesado, é uma honra ser chamado de pastor, mas seguido de muita responsabilidade. É Deus quem está conduzindo a história do seu povo, como é Deus quem conduz a história dessa igreja, é Deus que conduz a história da sua família, da minha família. Muitas pessoas acham que Deus não está nem aí com o que está acontecendo no mundo. Não cremos assim. Sabemos que o nosso Deus reina soberanamente. Deus está presente no meio do seu povo. Quando o tabernáculo foi erigido, na conclusão do tabernáculo, eu te convido a ir aí no livro do Êxodo comigo agora no capítulo 40, nós vemos mais uma vez, de forma simbólica, o Senhor se manifestando, mostrando a sua presença real no meio do seu povo, através da nuvem e da coluna de fogo. Êxodo capítulo 40, a partir do verso 34, nos diz assim: então a nuvem cobriu a tenda da congregação,
e a glória do Senhor encheu o tabernáculo. Moisés não podia entrar na tenda da congregação, porque a nuvem permanecia sobre ela, e a glória do Senhor enchia o tabernáculo. Quando a nuvem se levantava de sobre o tabernáculo, os filhos de Israel caminhavam avante, em todas as suas jornadas. Se a nuvem, porém, não se levantava, não caminhavam, até o dia em que ela se levantava. De dia, a nuvem do Senhor repousava sobre o tabernáculo, e de noite havia fogo nela, à vista de toda a casa de Israel em todas as suas jornadas. Os comentaristas estudiosos dessa passagem das Escrituras, eles afirmam que também a nuvem funcionava como um grande toldo para amenizar os raios solares do calor escaldante do deserto. E o deserto tem esse paradoxo: durante o dia é um calor muito forte, mas a temperatura cai consideravelmente à noite. E o Senhor então envia aquela coluna de fogo que teve ali muitos momentos, inclusive para separar o arraial do Israel dos egípcios que estavam vindo contra eles às margens do Mar Vermelho. Mas aqui também a ideia de que essa coluna de fogo serviria para aquecer o povo, mas também serviria para ser uma luz, um farol, uma lâmpada a brilhar na escuridão, caso o povo precisasse marchar de noite. Durante o dia, uma coluna de nuvem, durante a noite, uma coluna de fogo. Então eu fico imaginando, irmãos, com a permissão de sem ferir o texto bíblico, de imaginando os pais conversando com as crianças, como nós falamos aqui na introdução do desenho, das crianças perguntando para o seu pai: o que é aquela nuvem ali em cima, papai? É a presença de Deus, ela está apontando para nós que Deus está conosco. O que é aquela coluna de fogo, mamãe? É a presença de Deus, está confirmando para nós que Deus está conosco. E enquanto essa coluna de nuvem permanecer sobre o tabernáculo, nós não podemos marchar, nós não poderemos sair daqui. Mas a hora que aquela nuvem se ergue, é hora de levantar acampamento, é hora de recolher as coisas, de desmontar as tendas. Os levitas deverão desmontar o tabernáculo e vão seguindo adiante, rumo a Canaã, a terra prometida. O que torna singular essa história, irmãos, um povo que era de dura cerviz, um povo que murmurava, um povo que reclamava às vezes que não aguentava mais comer maná, um povo que de vez em quando provocava o Senhor à ira pedindo carne, e Deus muitas vezes mandou. Deus chega a dizer que eles comeriam carne, até as carnes saindo pelas suas narizes, tamanha era a murmuração do povo. Mas já foi lido, o reverendo Sérgio Lima já leu para nós que em dado momento da vida de Israel, Moisés chega para o Senhor e diz: Senhor, não nos faça subir deste lugar, se o Senhor não vai conosco. O Senhor disse que eu achei graça diante dos teus olhos, e como eu posso ter certeza disso, se o Senhor não estiver comigo? Eu preciso ter certeza de que nessa jornada, nessa caminhada, eu não estou só, o Senhor vai comigo. Deus está presente no meio do seu povo. Eu quero compartilhar rapidamente à luz desse texto então, depois de ter lido textos de apoio, aqui voltando a Números 9, de 15 a 23, 3 verdades sobre a presença de Deus no meio do seu povo. A primeira é que aquela nuvem durante o dia e aquela coluna de fogo à noite, como eu disse há pouco, significava o que para o povo? Deus está conduzindo o seu povo. Deus está aqui. Não poderia pairar nenhuma dúvida sobre o coração de ninguém. Deus está conosco, sim ou não? Todos deveriam dizer a uma só voz: sim, Deus está conosco. Sabemos, irmãos, que de uma forma linda, o Evangelho ele vai se demonstrando assim uma certa progressão da revelação de Deus. E nós vemos agora que um dia nós vamos experimentar dessa expressão Deus conosco de uma forma linda, quando o Senhor Jesus vai tabernacular entre nós. E hoje o Senhor Jesus diz que eu e você somos o templo do Espírito Santo, a habitação de Deus. É um grande mistério isso para nós. Deus está presente, por isso que aquela nuvem de dia, aquela coluna de fogo à noite, era um ensinamento, era uma lição para o povo. Não duvidem da presença de Deus no meio do seu povo. A jornada é longa, a jornada é difícil, cheia de dificuldades, cheia de provações, mas vocês não estão só. Já cantamos nessa noite: ó não temas,
pois eu contigo sempre serei. Nunca te desampararei. Ainda que o seu pai e a sua mãe te abandone, eu jamais te abandonarei. O profeta Isaías fala de uma mãe. Pode, porventura, uma mãe que traz no seu peito ali a criança, pode ela negar o peito, pode ela deixar de amamentar o seu filho, pode ela desprezar o seu filho. Deus diz, ainda que uma mãe viesse a fazer isso, eu, todavia, não me esquecerei de ti. Deus está presente no meio da sua igreja. Ao voltar para a sua casa hoje, não volte duvidando disso, mas volte certo. Eu tenho lutas para enfrentar nessa semana, se Ele assim permitir que eu tenha essa semana na minha vida, mas de uma coisa eu sei, Deus está comigo. O Senhor Jesus, antes de ser elevado aos céus, Ele declarou isso aos seus discípulos, após dar a ordem da grande comissão, e eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Se isso não traz paz ao seu coração, meu querido irmão, minha querida irmã, eu não sei o que mais pode trazer paz para o seu coração. Deus está aqui. Deus está falando pela sua palavra nessa noite mais uma vez. Mas essa experiência para o povo da coluna de nuvem, da coluna de fogo, tem uma outra lição para ensinar. Porque eles tinham que observar o movimento da nuvem, quando ela se detinha por algumas horas às vezes, por alguns dias, por algumas semanas, por alguns meses. O povo permaneceu muito tempo aqui ao pé do Sinai. As pessoas diziam, quando é que nós vamos marchar? Quando é que nós vamos levantar acampamento? Quando a nuvem se erguer. Enquanto a nuvem permanecer sobre o tabernáculo, todo mundo aqui acampado no arraial de Deus. Será que nós temos essa consciência de que é Deus quem aponta o caminho e a direção? Quando a nuvem se erguia, a nuvem movimentava, e o povo então tinha que, de certa forma, sim, sobre a liderança e o comando de Moisés e Arão, e os anciãos, os seus auxiliares, mas sobre aquela direção de Deus, Deus mostrando a nuvem se movimentando, até que a nuvem pairaria de novo sobre o tabernáculo que seria montado, e o povo permaneceria por mais algum tempo acampado. Então você tem uma segunda lição aqui. Deus não só está presente no meio do seu povo, mas Deus conduz o seu povo por onde Ele quer conduzir. É Deus quem diz o caminho que nós devemos seguir. Às vezes, irmãos, nós queremos traçar o nosso caminho. Provérbios está repleto de versos dizendo isso. Há caminhos que ao homem parece ser bom, mas o seu fim não é o melhor. O homem às vezes traça os seus planos, os seus projetos, mas ele precisa cantar, como nós cantaremos no final deste culto, as tuas mãos dirigem o meu destino. Acasos para mim não haverá, o grande Pai vigia o meu caminho, e sem motivo não me afligirá. Quem é que conduz a sua vida, meu irmão? Quem é que dirige a sua história? Tem pessoas que acham que Ele é o dono da vida. Nós já aprendemos hoje pela manhã que não é assim. Nós não podemos falar, amanhã eu vou viajar, amanhã eu vou passar um ano em tal lugar, negociaremos, teremos lucro. Você não sabe o que sucederá amanhã. O que é a sua vida? Não foi isso que nós aprendemos hoje pela manhã? Dessa arrogante jactância que muitas vezes nós temos de falarmos assim, olha pastor, eu fiz um planejamento e tem que dar certo e vai dar certo. Eu conheço pessoas, até na igreja, infelizmente, que quando nós ensinamos o que Tiago fala sobre se Deus quiser, não só faremos isto ou aquilo, tem pessoas que dizem assim, e Ele há de querer, pastor. Eu não encontro isso na Bíblia. Onde está escrito isso na Bíblia? Sabe quando você quer muito uma coisa? Eu sou um pouco ansioso. Então imagine, quando eu era criança, quando a minha mãe falava que nós íamos passar as férias em Minas, 15 dias antes a minha mala já estava pronta. A minha mãe chegou a começar a esconder de mim que a gente ia viajar, porque eu ficava assim, mãe, é hoje, é hoje, é hoje. Levei até umas palmadinhas, de tantas vezes que eu tirei minha mãe do sério. Aí minha mãe mudou a estratégia, ela só me falava no dia, mesmo assim, aquelas horas até ir para a rodoviária, misericórdia. Mãe, agora, mãe, posso tomar banho, mãe? Menino, falta 3 horas ainda, aquela coisa, aí tinha que colocar de castigo. Sabe aquela coisa, aquele afoito, como assim Ele há de querer? E se Ele não quiser? Você vai arrancar os cabelos? Você vai se jogar no chão como uma criança mimada? E se a vontade de Deus for outra? Você vai ficar de mal de Deus? Ou você vai dizer, Senhor, eu não estou entendendo, mas eis-me aqui, conduze-me pelo Teu caminho. Teu caminho é perfeito, o Teu caminho é de santidade.
Por mais que eu saiba o que eu estou fazendo, eu não sei, porque minha mente é finita, a minha visão é limitada. Deus estava ensinando para o seu povo nessa peregrinação: sou eu quem vou conduzir o meu povo até a terra prometida. Haverá um momento em que Deus vai trocar o líder. Sai Moisés de cena, entra Josué, mas uma coisa não mudou: a presença de Deus no meio do seu povo. Isso é a mesma coisa hoje, igreja. Então eu aprendo aqui que Deus está presente no meio do seu povo, que Deus conduz o seu povo, que Deus mostra por onde o seu povo deve seguir. Mas tem uma terceira e última lição aqui. Deus quer que nós obedeçamos a Ele. Os últimos versos do texto que eu li, na verdade é o último verso, verso 23. Preste atenção, nós lemos, eu reconheço que é até um pouco repetitiva a leitura que eu fiz aqui de Números 9, mas vale a pena ler de novo o verso 23. Segundo o mandado do Senhor se acampavam. Segundo o mandado do Senhor se punham em marcha e cumpriam o quê? O seu dever para com o Senhor, segundo a ordem do Senhor por intermédio de Moisés. 2 vezes a palavra mandado do Senhor, uma vez a palavra dever do Senhor e outra vez a palavra ordem do Senhor, só num versículo. O que isso quer nos ensinar? Que a presença de Deus no meio do seu povo, ela é real, é Deus quem nos conduz, mas Deus espera dos seus filhos, do seu povo, submissão, obediência. Às vezes, você não vai entender o trabalhar de Deus na sua vida. Às vezes você vai dizer assim: não estou entendendo, Senhor, por que eu tenho que ir por esse lugar? Mas em submissão à vontade de Deus você diz: eis-me aqui, Senhor, eu vou. Porque é o Senhor que está guiando a minha história, o Senhor é que está me dirigindo. Por isso, quando nós vemos aqui nesse verso particularmente falando que o povo tinha que ser obediente, nós já lemos aqui, eu não vou ler mais uma vez, mas tinham horas que a nuvem se detinha por algumas horas. Vamos tentar nos transportar para essa realidade. Todos nós agora estamos no deserto. Você tem que montar e desmontar a tenda para acolher a sua família. Aí a nuvem, ela se detém sobre o tabernáculo por algumas horas. O povo está andando a pé, não é de carro, com animais, com uma comitiva grande. Segundo a palavra de Deus diz, 600 mil homens, sem contar mulheres e crianças, e os rebanhos, é muita gente. E aí diz a palavra, que depois de algumas horas, a nuvem se erguia. Pode imaginar, você estava começando a montar a tenda, aí alguém grita: a nuvem se ergueu! Recolhendo tudo de novo, vamos marchar. Deixa eu fazer uma pergunta para você. De vez em quando você não fica assim um pouquinho impaciente com Deus, dizendo: mas Senhor, eu acabei de chegar, eu estou cansado, e o Senhor já está mandando eu marchar de novo? Tem um episódio que Jesus teve com seus discípulos que é muito singular. Jesus reconhece que os seus discípulos estão cansados e os convida para um retiro de descanso, fala assim: vamos repousar um pouco, vamos para um lugar solitário. Só que a Bíblia diz que quando Jesus chegou naquele lugar, que ele tinha agendado um retiro com os seus discípulos, quem chegou primeiro lá? Uma multidão. Jesus não fez isso que eu vou falar agora, Jesus fez o contrário. Mas você imaginou Jesus falando assim: olha, vocês me desculpem, hoje eu não vou poder atender vocês. Eu trouxe os meus discípulos aqui, nós vamos ter um retiro, eles estão muito cansados. Vão para casa, voltem semana que vem, outro dia, hoje não. Foi isso que Jesus fez? Primeira coisa que Jesus fez quando viu aquela multidão, que era uma característica do nosso bondoso Salvador, ele se compadeceu. E ele começou a ensinar. Agora, entre os discípulos está um mal-estar lá, mas ele não falou que a gente ia descansar? Ele não falou que a gente ia ter um tempo de descanso? E o que essa multidão está fazendo aí? E aquilo foi tomando conta dos discípulos, de repente está caindo a tarde. Alguém, vai você, fala com o mestre: Senhor, manda esse povo embora, para eles passarem pelas vendas, pelas aldeias, comerem pão, porque aqui eles estão no deserto. Mas Jesus surpreende os seus discípulos e diz o que para eles? Dai vós mesmos de comer. E aí os discípulos: como, Senhor? Isso é impossível, é uma multidão. Ele falou assim: o que vocês têm aí? 5 pães e 2 peixes, traz aqui.
E ele deu graças, mandou separar o povo, todo mundo se assentou na relva e alimentou aquela multidão. E ainda sobram 12 cestos, um para cada apóstolo, com pedaços de pão. Porque Deus que conduz a história. Mas o que Deus quer de nós? Obediência. Às vezes você terá que entender quando Deus vai falar para você assim: agora não é hora para você marchar. Isso já foi dito aqui por outros pastores ao longo desses últimos anos, mas vale a pena repetir. Nós trocamos os pés pelas mãos direto. Quantas vezes na sua vida Deus falou assim: fique parado, eu pelejarei por você. Descanse na minha palavra. E você faz o quê? Você fala: eu vou fazer do meu jeito. Aí quando Deus fala assim para você: marcha, agora é para você ficar de pé. Aí você fala assim: não vou, não quero, agora eu não vou. Por que isso? Quantas vezes Deus fala para você parar? Porque a obra é dele, ele fará por você. Mas tem outras vezes que Deus vai falar: agora é hora de marchar. E se você for obediente à sua voz, você entenderá que aquela nuvem, que aquela coluna de fogo, ela estava ali para ensinar o povo a ser obediente. Por isso que aparece aqui no verso 23. O texto apareceu várias vezes antes, mas só aqui no verso 23, 2 vezes, segundo o mandado do Senhor. Uma vez cumpriam o seu dever para com o Senhor, segundo a ordem do Senhor, por intermédio de Moisés. Moisés é o interlocutor, Moisés é o mensageiro, Moisés é o líder, mas ele tem consciência. Ele mesmo disse, como já foi lido nessa noite: eu não saio daqui se a tua presença não for comigo. Por isso, em tempos difíceis que estamos atravessando, amada igreja, não se desespere. Deus está presente com o seu povo. Quando você achar que os problemas estão começando a se avolumar lá na sua casa e você começar a perder a paz, lembre-se disso. Talvez você cante, talvez o seu vizinho não vai entender porque você está cantando: Deus está aqui, tão certo como o ar que eu respiro. Por que ele está cantando isso? Porque você está declarando: eu não vou me desesperar. Deus governa a minha vida, Deus dirige a minha história, Ele é real, Ele está presente na minha vida, Ele dirige os meus passos e eu me submeto à sua ordem, mesmo quando ela parecer estranha, eu não questionarei, eu vou obedecer a sua palavra. Queridas crianças, vocês desenharam aí o tabernáculo, primeiro com a nuvem em cima, depois o tabernáculo com a coluna de fogo. Essa foi a experiência de Israel lá no passado. Mas o que você precisa ter certeza, cada criança que está ouvindo essa mensagem aqui em casa, é que Deus, e como nós carinhosamente falamos às crianças, o Papai do Céu está presente na sua vida. Deus está presente na minha e na sua vida também, meu irmão. Não duvide disso. Não duvide disso. Descanse nesta bendita palavra, nessa bendita promessa. E creia. Quem é que está dirigindo a sua história? Tem gente por aí que prefere seguir a filosofia daquele famoso cantor de pagode, não é? Deixa a vida me levar, vida leva eu. Eu prefiro cantar: as tuas mãos dirigem o meu destino. Vamos cantar esse hino? Vamos declarar que é o Senhor que dirige a sua história, que Deus está presente no meio do seu povo, pastoreando o seu rebanho, conduzindo as suas ovelhas ao seu aprisco. Se você está desesperado por alguma questão, que você está com medo do futuro, o que vai ser da sua vida, diante de alguma coisa que você ficou sabendo, descanse nesta bendita promessa da parte de Deus: eu estou com você, eu ando no vosso meio. É claro que nós sabemos que os nossos pecados ofendem a Deus, podem ser um impedimento, mas recorra ao Senhor Jesus, pela mediação dele, clame ao Senhor e peça perdão dos seus pecados, e você terá essa bendita promessa na sua vida: Deus está com o seu povo.